Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, o texto bíblico nos diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém, meus irmãos e irmãs. Vamos ter mais um tempo de oração. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, peça ao Senhor que prepare o seu coração para aquilo que Ele tem para a sua vida, a sua vontade. Peça ao Senhor também que transforme o seu coração, que faça com que você se volte cada vez mais para Ele, que a palavra seja clara e que você saia daqui de fato confiante naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então aproveite esse momento, esse tempo para orar ao Senhor, você e Deus, né? Peça a Ele para que abra o seu entendimento e abra o seu coração, para que a palavra de Deus penetre na sua vida.
Pai, nós queremos nesse instante, uma vez que nós acabamos de ler a Tua palavra, pedirmos que o Teu Espírito Santo nos guie na reflexão e também no entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós precisamos ouvir a Tua voz como terra árida, que precisa de chuva. Nós precisamos, ó Pai, nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque senão nós vivemos uma vida desnutrida dos princípios, daquilo que é mais precioso para a caminhada cristã. E é nesse sentido, ó Pai, que nós pedimos que agora, assim como diz o texto bíblico, a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e ilumine os nossos caminhos, ó Pai. Que o Senhor fale conosco, que cada um de nós possamos ouvir a Tua voz de maneira muito clara e que o Teu Espírito Santo também esteja agindo no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, não só trazendo compreensão, mas também trazendo, ó Pai, as transformações que o Senhor tem para nós. Fala, Senhor, com o Teu povo, fala conosco e produz também, ó Pai, as transformações, conversão, produz aquilo que o Senhor deseja no nosso coração, ó Pai. Derruba, Senhor, os ruídos, muitas vezes que vem de fora de nós, aquilo que muitas vezes nos tira a atenção daquilo que o Senhor tem para nós, mas também, ó Pai, derruba os ruídos que existem dentro de nós. Não permita, Pai, que a nossa mente fuja daquilo que o Senhor tem para nós. Não permita, Pai, que as distrações interiores impeçam de ouvir aquilo também que o Senhor precisa nos dizer nessa noite. Mas que nossa atenção, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente no Senhor, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 9 de novembro de 1989. Muitos aqui provavelmente não tinham nascido, ou estavam ainda muito jovens para lembrar de alguns eventos históricos e marcantes na história recente da humanidade. Mas no dia 9 de novembro de 1989, um fato marcante da história recente do século XX aconteceu. Depois de 28 anos, o muro que dividia a Alemanha em duas nações caiu. E novamente, então, a Alemanha se via a um passo de se tornar novamente uma única Alemanha. Uma Alemanha que não estivesse separada por muros. Naquele dia, o dia inteiro, os jornais, já comunicavam que a situação, a conjuntura política do mundo já estava mudando e muitas pessoas já tinham acesso a essa informação e algo estava acontecendo, dos dois lados da Alemanha dividida, a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. E a história conta que ali no muro, alguns soldados estavam tentando conversar de maneira frequente com o alto comando, perguntando o que estava acontecendo e o que eles precisavam fazer naquela ocasião. Foi então que o tenente-coronel Harold Jäger, não sei se é assim que fala em alemão, mas deve ser algo parecido com isso, depois de várias tentativas de conversar com o alto comando do exército, perguntando o que seria tanta gente se aproximando do muro, e com um entusiasmo diferente, ele pergunta o que devo fazer, e não houve nenhuma resposta por parte do alto comando. Ele era, naquele momento, o alto comando. E é quando esse tenente-coronel dá a ordem aos seus soldados, às 20h30, para que o muro pudesse ser transposto, e a Alemanha Ocidental se encontrar com a Alemanha Oriental. Eu queria só passar um vídeo, rapidinho, 40 segundos, para que vocês percebam qual era o sentimento naquele exato momento, às 20h30, quando aquilo que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental cai, e aí então os familiares, os amigos que estavam divididos pelo muro, pudessem então se reencontrar. Então vamos assistir aí rapidamente o que aconteceu. Esse foi o sentimento que aconteceu naquele dia fatídico de 9 de novembro de 1989. Um povo dividido por ideologias, mas que naquele momento
via um muro que separava cair e podia então reabraçar as pessoas queridas que antes era impossível. E ali começava um processo de reconstrução de nação, porque voltar a ser uma única nação não seria fácil. Existiam vários passos políticos, vários passos burocráticos, mas é preciso também compreender que não seria fácil para o povo que vivia de um lado e para o outro povo que vivia do outro lado, mesmo sendo a mesma gente, o mesmo povo, a mesma origem, não seria fácil para que eles se adaptassem à nova realidade. Fico imaginando que quando o muro cai, e agora já não tem mais divisa, e de novo não tem mais ideologias que separam, e seria apenas uma ideologia que guiaria eles, como muitos talvez tiveram dificuldade de se organizarem também na nova realidade de vida. Interessante que por mais que as pessoas quisessem, a queda do muro, por mais que as pessoas sentissem saudade do outro que estava do outro lado, quando o muro cai, eles tiveram também que ter um exercício muito forte na vida deles, para que as coisas, entre eles pudessem ser normalizadas, pudessem ser o mais normal possível. Mas, com certeza, muitos daqueles que viveram as duas realidades, certamente tiveram algumas dificuldades para se adaptarem a uma nova realidade de vida. Eu quis trazer essa analogia porque Romanos capítulo 7 nos traz um pouco dessa ideia. Como a nossa vida também se divide entre antes da graça e depois da graça. A revolução da graça é tão grande na nossa vida que ela marca a nossa vida como um antes e um depois. E nem sempre o antes acaba. O antes constantemente quer revisitar a nossa nova vida. E Romanos capítulo 7 marca essa tensão do antes de Jesus e do depois de Jesus. E como a caminhada muitas vezes é difícil, porque a briga entre o velho homem e o novo homem, ela continua acontecendo dentro de nós. Aquilo que aconteceu antes de Jesus continua tentando ditar as regras naquilo que acontece depois de Jesus. E é isso que se ocupa então o capítulo 7 de Romanos. É isso que o apóstolo Paulo vai se ocupar aqui. Falar um pouco para nós dessa realidade que nós vivemos, do antes e do depois, da antiga e da nova vida, e como isso se dá na nossa caminhada, e como nós devemos lidar com essa realidade das brigas que acontecem dentro do nosso interior. Brigas essas causadas pelo Espírito que atua em nós, mas também a realidade caída do pecado, dessa essência pecadora e carnal, que também ainda coexistem dentro de nós. E a primeira coisa que Paulo vai tentar explicar para que nós entendamos de uma vez por todas, até porque ele vem falando disso com frequência, desde o começo da carta dele aos Romanos, é que nós precisamos perceber que nós fomos libertados do domínio da lei. E por que é importante entender isso? Porque nós precisamos entender que a realidade anterior da lei já não domina mais a nossa vida. Nós vivemos sob uma nova realidade. E essa realidade, que insiste muitas vezes em voltar, porque dominou a nossa antiga vida, ela deve ser esquecida. E nós devemos então seguir rumo àquilo que Deus tem para nós a partir de Jesus Cristo. E para fazer isso, para explicar, para a gente entender por que nós fomos libertos da lei, Paulo vai usar um conceito jurídico do tempo dele dentro do judaísmo, que é o conceito de quando uma pessoa casava com outra, ela só se via separada desse regime de lei jurídico do casamento se um dos dois morresse. Se caso um dos dois não morresse, eles estavam ligados pela lei judaica para toda a vida. Agora, se um dos dois morresse, então essa lei que pesava sobre eles por conta da lei do matrimônio não existia mais. E eles estavam então livres para arrumarem outros parceiros. E é essa realidade que Paulo vai querer transmitir em relação à nossa relação com a lei. Porque ele vai dizer que quando nós estamos mortos ou quando nós morremos, nós dissolvemos na nossa vida todo tipo de opressão de lei sobre nós. E até hoje, na nossa nação é assim, Graças a Deus que quando nós morremos, nós não deixamos dívida para ninguém, Porque com a nossa morte também, todo tipo de obrigação é dissolvido, Nós não existimos mais como pessoas, logo nós também não temos mais as dívidas ou aquilo que nós contraímos em vida. Portanto, o que Paulo está querendo trabalhar aqui é um conceito jurídico dizendo que a morte nos liberta da opressão da lei. Mas o curioso é que nós estamos vivos. Então, como a gente está liberto do poder da lei? Ele vai dizer que não fomos nós que morremos. Na verdade, foi alguém que morreu por nós. E aí ele vai lembrar do sacrifício de Cristo. E ele vai dizer para cada um de nós que foi no sacrifício de Cristo, foi quando Cristo se entregou na cruz, que nós então fomos libertos da opressão da lei. Logo, o que rege a nossa vida não é mais a lei,
mas sim a graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é precioso, meus irmãos, porque muitas vezes aquela nossa antiga natureza de querermos produzir santidade através do nosso próprio comportamento, das nossas próprias ações, do nosso próprio desejo, da nossa própria vontade, eles morrem com Cristo também. Porque aquilo que se parecia impossível, né, quando a gente olhava para a lei e falava, não dá para viver isso, agora é possível, porque o nosso mediador, né, o nosso intercessor, Jesus Cristo, fez isso por nós. Ele morre e quebra todo tipo de vínculo, e agora nós estamos libertos da lei e estamos debaixo da graça. Esse é o movimento que Paulo quer mostrar. Não é mais a lei que domina a nossa vida, não é a lei que determina a nossa vida, mas o que determina a nossa vida é o sacrifício de Cristo e a graça que Ele traz para nós. Mas quando a gente começa a ler e começa a entender um pouco a argumentação de Paulo, e aí a gente já entra num segundo tópico, a gente fica se questionando, bom, se a lei tinha esse poder opressor, se a lei manifestava, né, o pecado em mim, então a lei é algo ruim, a lei se confunde com o pecado, e Paulo vai dizer, não, a lei é santa, mas muitas vezes o pecado que habita em nós corrompe até mesmo a própria lei. Então o que a gente vai entender? Que lei não é sinônimo de pecado. E lei também não é sinônimo de algo ruim na nossa vida, pelo contrário, a lei é santa, a lei foi dada por Deus e a lei cumpre a sua função. E Paulo também, desde o começo da carta aos Romanos, vai dizer que a lei tem uma função muito clara, que é apontar para Cristo, que é conduzir a Cristo. Nas palavras de João Calvino diz que a lei é um pedagogo que mostra a nossa necessidade de Deus, que mostra a nossa condição. Outros autores e teólogos vão dizer que a lei é como se fosse um espelho, que nós nos olhamos nele e nós percebemos o quanto nós somos miseráveis e pecadores e o quanto nós precisamos de Deus. Todas as vezes que eu leio a lei, eu percebo quem eu sou, e percebendo quem eu sou, eu tenho que correr para Deus. Mas, mesmo a lei sendo santa, mesmo a lei sendo boa, mesmo a lei sendo perfeita, muitas vezes a nossa essência é pegar o mandamento de Deus, é pegar a lei de Deus, e de uma maneira oportunista, corrompê-la. E deixa eu tentar explicar isso para você através de uma ilustração. Pense que existe um grande cientista no mundo, e esse cientista é um médico. E esse médico, incomodado pelos constantes casos de doenças que chegavam no seu consultório, um dia decidiu criar um espelho. Aí fazendo analogia com a lei, e ele cria então um espelho que ele é tão mágico, tão perfeito, que ele consegue ver aquelas doenças e aqueles sintomas e aquelas coisas que nem, né, o microscópio mais poderoso consegue ver. E ele consegue criar esse espelho. E todas as vezes que alguém passa na frente daquele espelho, aquele espelho denuncia se aquela pessoa está doente, se aquela pessoa não está doente, se aquela pessoa goza de plena saúde ou se aquela pessoa não goza de plena saúde. E conta essa ilustração que um dia visita o consultório do médico um homem que se considerava saudável. Ele fazia atividade física todos os dias, ele mantinha uma dieta regular, ele observava as coisas que geravam, né, ou que os médicos diziam que gerava mais saúde nele, e ele visita o consultório do médico, mas ele cai na besteira, porque ele não sabia de passar na frente do espelho. E quando ele passa na frente daquele espelho, criado por aquele cientista médico, né, um espelho maravilhoso, poderoso, aquele espelho logo denuncia dizendo que ele estava com uma doença terminal. Ele passa na frente do espelho e o espelho acusa, olha, você tem sintomas dessa doença e essa doença é uma doença que vai te levar para a morte. E aquele homem, em vez de ficar feliz com o espelho, porque o espelho estava mostrando que ele estava doente apesar da rotina saudável que ele tinha, em vez de ele agradecer o espelho por diagnosticar o problema que ele tinha e talvez tratar para ganhar mais vida, ele começa, de alguma forma, a criticar, a xingar, a falar mal do espelho. Dizendo, por que esse espelho está aqui? Por que você criou esse espelho? Eu não estou doente, eu tenho uma rotina saudável, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro os meus exercícios todos. Por que esse espelho está aqui? Esse espelho só fala bobagem. Quando nós, né, queremos usar de oportunidade para falar mal da lei e transformar a lei que é santa em algo, né, corrompido pelo nosso pecado, nós fazemos a mesma coisa. Porque todas as vezes que o ser humano não entende de maneira correta a lei, que é o espelho para que Deus mostre a nossa doença, o nosso pecado, a gente muitas vezes, quando acusado por essa lei, quando acusado pela palavra de Deus que nós lemos e nos acusa das nossas doenças, dos nossos pecados, a gente começa a resmungar e a criticar o espelho e a lei. Olha, Deus, por que você criou essa regra? Essa regra não tem nada a ver. Deixa eu viver.
Deixa eu viver a minha vida. Eu faço todos os meus exercícios, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. E aí você começa a criticar a lei, ou seja, começa a denegrir ou fazer algo que a lei não merece, né, ser alvo da nossa raiva ou do nosso descontentamento. E é isso que Paulo está dizendo, que Deus criou a lei para ser algo bom, mas muitas vezes nós criticamos a palavra de Deus, criticamos a lei, porque nós não queremos viver a maneira saudável que Deus tem para nós, porque a gente se acha muito bom. E aí a gente começa a usar os mandamentos, não mais para transformar a nossa vida, mas para resmungar, para murmurar, para tentar colocar na cabeça de Deus ou no coração de Deus as nossas próprias regras. E aí uma pergunta surge, meus irmãos e irmãs, que é importante nesse momento. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas a lei continua fazendo a sua função, que é apontar para Cristo e denunciar o que está no nosso coração de errado. Mas quantas vezes eu e você, na nossa caminhada, não queremos culpar a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios do Senhor, como sendo errados na nossa vida? Quantas vezes nós não queremos dar um jeitinho de fazer com que o nosso pecado se encaixe nas brechas da lei que Deus criou, se é que ela tem brecha, mas a gente procura essas brechas. Quantas vezes a gente quer culpabilizar o espelho que Deus criou para denunciar a nossa condição, para esconder as nossas mazelas? Quantas vezes talvez você já não brigou com Deus? Por que você não pode manter um relacionamento de adultério? Porque você já brigou com Deus porque você esqueceu do domínio próprio nos seus relacionamentos? Ou você já brigou com Deus porque você diz para Ele que as coisas podem ser relativas, que nós vivemos num mundo muito diferente daquele mundo que foi criado há 4.000 anos atrás, ou que pelo menos a gente tem notícias na palavra de Deus? Ou que aquilo que Jesus falou era falado num outro contexto, numa outra realidade, e Senhor, nós vivemos numa realidade totalmente nova, essas coisas não servem mais. Ou seja, todas as vezes que a lei denuncia o nosso pecado como esse espelho mágico que mostra a nossa falha, a nossa doença, que é terminal, que é o nosso pecado, todas as vezes que eu falo, não, eu não quero ver a verdade, eu estou, de alguma maneira, através do meu pecado, pervertendo a lei de Deus, dizendo para Deus que a minha lei, que a minha regra é melhor do que a regra dele. E é isso que Paulo está dizendo, que muitas vezes nós amaldiçoamos, denegrimos, destruímos, distorcemos aquilo de bom que Deus criou, para fazer com que nós tenhamos vida abundante, porque nós preferimos continuar com a nossa doença. Aquele homem talvez saiu ali do consultório, falando, eu não vou voltar mais nesse médico. Esse médico só fala bobagens. Eu sou um atleta, eu faço exercício todos os dias, eu como bem. E infelizmente existe também no coração dos religiosos e não religiosos esse mesmo pensamento. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu faço exercícios espirituais todos os dias. Esse médico aí, esse espelho que está falando bobagem. A minha vida é uma vida feliz. Eu consigo me autossatisfazer. É isso que Paulo está dizendo. E quando a gente não entende a lei de Deus e dá vazão para o nosso pecado, nós distorcemos aquilo que Deus tem para nós. Mas aí Paulo continua avançando na sua argumentação. Ele primeiro fala que nós não estamos sob o domínio da lei, mas a lei continua nos conduzindo até Cristo. E essa lei é preciosa, é santa, mas muitas vezes a nossa antiga essência, nosso antigo homem, quer perverter também ou ser oportunista, né? O nosso pecado quer usar o mandamento para defender o nosso próprio pecado, para justificar a nossa condição. Mas Paulo avança na sua argumentação e ele vai trazer um terceiro tópico, dizendo que nós, quando encontramos a Cristo, nós também somos alvos dessa luta interior, que o nosso pecado continua existindo e a gente continua tentando também ser oportunista para encontrar brechas na lei de Deus e continuar a nossa vida. E Paulo vai dizer então que isso gera dentro do regenerado uma luta feroz. Uma luta feroz. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós aproximamos ou nos aproximamos de Jesus, nós queremos ter uma vida diferente. Nós não queremos mais cometer os mesmos erros. Mas assim como o apóstolo Paulo, a gente pode também fazer uso, né, da frase que ele colocou aqui, inspirado por Deus no texto bíblico, no nosso dia a dia. Porque o mal que nós não queremos fazer, é esse que a gente faz. E o bem que nós queremos fazer, esse a gente não faz. E isso acontece porque Paulo vai dizer que agora o espiritual, o Espírito de Deus que habita dentro da gente, está lutando, militando contra a nossa natureza, a nossa realidade carnal. Esse corpo corruptível que nós temos, esse corpo que foi contaminado pelo pecado. E todos os dias parece aquela briga da ilustração que a gente conhece,
dos dois leões, né? E aquele leão que a gente alimenta mais parece que acaba devorando o leão que a gente alimenta menos. Então a gente fica guerreando. Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida tenta, né, abafar a nossa antiga natureza. E aí a gente vai tentando coexistir, né, dentro dessa realidade de luta interior. Não, Senhor, eu não quero fazer isso. Eu sei que isso é errado. Eu preciso fazer algo novo. Eu preciso fazer aquilo que agrada a Jesus. E isso começa a ocupar o nosso pensamento. E isso é a nossa vontade. Essa é a nossa atitude. Mas é complicado, meus irmãos, porque às vezes quando isso vai acontecendo dentro de nós, a gente parece perceber que a gente está perdendo a guerra. Você já teve a sensação, mesmo próximo de Deus, frequentando a igreja, conhecendo os princípios, os valores, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que é certo e o que é errado, você já teve a sensação que você continua vivendo mais como o antigo homem do que o novo homem? Você já teve a sensação que você, dentro dessa guerra interior, de fazer as coisas certas diante das coisas erradas, você tende sempre a perder essa briga e sempre está fazendo as coisas erradas? Eu preciso orar todos os dias, isso tem que ser um prazer para mim, mas eu não consigo. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias, eu preciso refletir nas coisas do Senhor, mas eu não consigo. Eu preciso vir mais à igreja, eu preciso ser mais participante, mas eu não consigo. Eu preciso buscar mais santificação, eu preciso ser mais parecido com Jesus, mas eu não consigo. No dia a dia, nos relacionamentos, no estresse, na ansiedade, parece que eu sempre estou dando mais vazão para aquilo que é errado do que para aquilo que é certo. E Paulo vai dizer que isso é natural. Por mais que isso pareça soar estranho aos nossos ouvidos, Paulo vai dizer que isso é natural. Porque o Jesus que habita em nós, através do seu Espírito, está fazendo a boa obra todos os dias na nossa vida, mas que isso é um trabalho gigantesco, complicadíssimo, porque a nossa natureza pecadora ainda convive com a nossa nova natureza, e isso traz uma batalha, uma guerra gigantesca, que faz a gente todos os dias matar mais de um leão por dia. Essa é a natureza. Aliás, Tim Keller, que é um pastor já falecido, um teólogo também bem conhecido do século 21, também agiu no século 20, ele vai dizer que isso é muito bom, porque essa briga, essa guerra que acontece dentro de nós, e se ela está acontecendo em você, agradeça a Deus, porque essa guerra só acontece em coração que está sendo regenerado por Deus. Porque quem não é regenerado por Jesus não tem preocupação em mudança de vida. Mas para aqueles que desejam agradar a Jesus, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que querem reconhecer Jesus como Senhor das suas vidas, isso vai acontecer com força. Jesus, através inclusive da lei, da palavra, dos mandamentos, vai sempre cutucar a gente, dizendo, não é por aí, você está errado, faça isso, isso é o certo. E essa guerra vai ser permanente dentro da gente. Mas ainda Paulo vai dizer que mesmo assim, a nossa natureza antiga, muitas vezes vai fazer com que a gente perca, ou tenha um prejuízo nessa guerra. E é aí que entra Jesus. Porque Paulo, quando percebe que ele está perdendo essa batalha, no versículo 24, ele grita, dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Esse é o grito de alguém que está perdendo. Então, Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu conheço que eu não estou mais debaixo da lei, eu sei que o Jesus fez por mim, eu sei como eu deveria ser, eu sei o que eu preciso viver diante dos Seus princípios, dos Seus valores, sei quais são os Seus mandamentos, mas eu sou miserável, o meu corpo está fazendo eu perder essa guerra. E aí ele pergunta, quem que vai me livrar disso? Quem pode mudar isso? Quem vai me livrar desse corpo da morte? Versículo 24. Versículo 25, ele responde, dizendo o seguinte, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, continuo escravo da lei do pecado. O que o Paulo está dizendo aqui? Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo que nós não estamos perdendo a batalha. Porque que determina a batalha, ou a vitória na batalha, não são as nossas ações, mas aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso significa que a batalha que acontece dentro de nós já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. E o final de todas as coisas não caminha para a derrota que nós achamos que está aparente dentro de nós, mas caminha para aquilo que Jesus já fez na cruz e para os rumos que Deus está levando na história. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu a tua batalha. Ele já venceu a tua luta.
Isso quer dizer que você não vai mais brigar? Não. Você vai continuar lutando, porque você quer cada dia ser mais parecido com Jesus. Mas você deve saber que o que determina a tua vitória não é mais a tua força, mas é a força de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. E aqui eu queria deixar para você 3 conclusões. 3 aplicações. Porque muitas vezes, essa luta que está acontecendo dentro de nós tem deixado muito crente esquizofrênico. Tem deixado muitas vezes a gente frustrado, porque a gente não consegue muitas vezes ser aquilo que a gente queria ser. Talvez aquele mesmo grito que Paulo dá aqui é o que a gente dá todos os dias: misericórdia, Senhor. Eu não consigo fazer aquilo que eu quero para agradar ao Senhor, mas a minha carnalidade toma conta. Então, 3 conclusões que nós podemos tirar quando a gente olha para o capítulo 7, que é um capítulo muito importante para a nossa caminhada cristã. A primeira, vamos ler aqui, diz: para aqueles que se sentem presos em ciclos de culpa e fracasso, porque muitas vezes é isso que acontece quando a gente não consegue ver a vitória, você foi declarado morto para a lei e vivo para Deus. A sua identidade, meu irmão, minha irmã, não está baseada em sua performance, mas na obra completa do Salvador. Não é o que você faz, não é a sua performance, não é se você se julga um bom cristão ou não, não é se os outros te julgam um bom cristão, não interessa como nós somos, interessa como Ele é. Ele venceu a batalha, Ele é o perfeito. É por isso que a lei nos leva a Ele, porque a gente se reconhece imperfeito, e aí a gente encontra alguém que é perfeito. Então a gente precisa afastar da nossa mente muitas vezes aquela ideia: eu fracasso demais, eu me frustro demais com a minha vida cristã. Não, nós estamos passando por um processo de boa obra, e aquele que venceu na cruz vai fazer você também vencer. Esse é o processo. Segunda aplicação para a nossa vida, pode passar o slide. Para aqueles que lutam com os padrões impossíveis da perfeição, porque querendo você ou não, dentro da igreja, fora da igreja, o que mais as pessoas procuram hoje e o que mais nos é cobrado no mundo atual é perfeição, né? Nós temos que ser o funcionário melhor, ou o melhor funcionário. Nós temos que ser o melhor pai do mundo, o melhor esposo do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor filho do mundo, não é? Todo mundo espera de nós perfeição, o melhor cidadão, né? O melhor trabalhador, o mais obediente, tudo é perfeição. Mas quando a gente olha em Romanos capítulo 7, para aqueles que estão aí vivendo nessa loucura dos padrões de perfeição, nós encontramos a resposta. O conflito que você experimenta não é evidência de fracasso espiritual, mas de autenticidade espiritual. Significa que você não está fracassando na sua batalha, meus irmãos. Deus está falando conosco aqui o seguinte: Ele conhece a nossa essência, conhece as nossas falhas, conhece os nossos tropeços, mas Ele reconhece também que nós estamos nos esforçando espiritualmente para alcançarmos a estatura do varão perfeito. E Ele não espera a perfeição de nós, porque a perfeição Ele esperou do seu Filho Jesus Cristo. Mas Ele espera que de fato nós coloquemos a nossa confiança e a nossa dependência nele. Então não se esqueça, você não precisa ser perfeito. Deus não está procurando perfeição como o mundo procura. Deus está procurando um coração sincero. E aqui eu volto a me lembrar do texto bíblico lá de Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era perfeito? Talvez a gente aprenda mais com Davi por conta do seu anti-exemplo do que pelo exemplo, né? Mas por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado, é isso que a Bíblia diz. Ele reconhecia a sua imperfeição e ele lutava para que de fato Cristo crescesse e ele diminuísse. E é isso que nós devemos fazer. Nós não precisamos ser perfeitos, porque perfeito foi Jesus Cristo. E terceiro, conclusão e aplicação, para aqueles que se sentem desesperançados. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim: agora eu perdi a esperança, não dá mais, né? Como aquela pessoa que muitas vezes peca e tem a recaída, peca e tem a recaída, aí tantas recaídas vai fazendo com que a gente fale: não tem mais jeito. Você já olhou para alguém e falou assim: essa pessoa não tem mais jeito? Você já olhou para si mesmo e já pensou: eu não tenho mais jeito? Então essa aplicação é para você. Para aqueles que se sentem desesperançados, Jesus Cristo já venceu a batalha final. Sua luta presente é real, mas é temporária. Deus
já venceu. Jesus já venceu. E um dia Ele vai transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Essa nossa vontade, influenciada pelo pecado, não vai existir mais. E o nosso coração estará plenamente entregue a Deus, vivendo de acordo com a sua vontade. Lembre-se, quando você estiver nas suas lutas interiores do dia a dia, que Jesus já fez o que precisava por você. E que essa luta que acontece dentro de você é normal de uma pessoa regenerada. E que você tem que continuar batalhando, mesmo que pareça que você está perdendo. Porque no final, a palavra final, né, é que Jesus nos torna mais do que vencedores. Inclusive é o que nós vamos ver Romanos capítulo 8. A declaração que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não nos padrões desse mundo, mas porque Deus, em Jesus, fez com que a gente pudesse olhar para Ele com o coração tranquilo, na certeza que a nossa salvação, que a nossa santificação não depende única e exclusivamente de nós, mas depende daquilo que Deus está fazendo em nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que Deus continue falando no seu coração e que você continue animado para continuar lutando, né? Lutando ao lado de Jesus, porque aqueles que lutam do lado de Jesus são aqueles que no final sairão vitoriosos. Se você quer ser vitorioso, quer sair vitorioso, nunca se esqueça que o mérito não é seu, mas é daquele que morreu na cruz para te salvar. Ele é santo, santo, santo. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assentado como você está, meu irmão, minha irmã, eu queria convidar você a cantar a próxima canção, fazendo as análises devidas daquilo que Deus falou com você. E eu queria aproveitar esse momento também, porque hoje é uma noite de festa, nós vamos receber aí novos irmãos por batismo, pública profissão de fé e transferência. Convidar esses irmãos que vão ser recebidos hoje a já se posicionarem ali no átrio, enquanto nós estivermos cantando essa canção e fazendo as reflexões devidas. E quando estiver no final da canção, também convidar o conselho da igreja para que viesse até a frente, para que nós pudéssemos proceder, né, ao recebimento desses novos irmãos. Vamos, enquanto isso, louvar ao Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo.
mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto,